Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2024, sextou. Os dias estão passando rápido. A Bíblia fala sobre isso, tá certo? Que nos finais dos tempos, os dias seriam abreviados. A Bíblia é verdadeira. Vamos aqui continuar meditando na Palavra de Deus, capítulo 6 de Efésios, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? O contexto aqui do capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10 ao 20, Paulo vai tratar assim da armadura de Deus para o crente. Amém? Ele vai usar a figura aí de um soldado romano para expressar, demonstrar assim a condição, a questão da armadura de Deus de um cristão. Nós vamos aqui iniciar pelo versículo 10, vamos expor essa compreensão de Paulo para que a gente possa aí nos entender e estarmos aí armados. O cristão precisa estar armado, tá certo? A arma do cristão está aqui, é o calibre 66, são 66 livros, tá certo? Vamos lá ao texto do versículo 10, capítulo 6 de Efésios, que começa dizendo assim: no demais, irmão meus, olha, note que Paulo começa aqui chamando de irmãos, tá certo? Então isso ele está falando dos convertidos, ele vai se identificar como irmãos, amém? Isso é a condição do crente, aos convertidos, todos os convertidos somos irmãos. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele identifica isso aqui como irmãos. Ele diz, no demais, irmãos, portanto, é isso mesmo que Paulo está dizendo. Por que Paulo faz isso? Paulo ele tem uma experiência de conversão. Vou citar para você, que é importante saber. Paulo não era crente, ele era fariseu, tá certo? Lá em Gálatas capítulo 6 mesmo, de 1 a 2, Paulo vai dizer assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, ele cita novamente os irmãos, tá certo? Então, Paulo, ele tem consciência que os convertidos somos irmãos. Amém? Por isso é que nos chamam de irmãos. Aí o versículo 10 vai continuar dizendo assim, fortalecei-vos no Senhor. Essa força é espiritual, tá certo? Então, a força espiritual dos convertidos, ela vem do Senhor. Paulo, ele vai compreender isso claramente porque Paulo teve uma experiência de conversão muito graciosa. Ele está indo para Damasco, prender os crentes, né? Encontrar-se. Ele tem uma experiência de conversão muito, muito graciosa. Então, ele tem esse entendimento que vai dizer, fortalecei-vos no Senhor. A conversão de Paulo está em Atos 8, capítulo 9. Eu vou citar aqui o versículo 8 e 9. Mas no capítulo 9, desde o início, tá certo? Atos 8, 9. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Teve uma experiência com Cristo e ficou cego. 3 dias. Tem um significado, depois foi curado, tá certo? Então ele tem essa experiência de conversão. Paulo tem isso, então ele vai saber que o fortalecimento vem de Deus. E ele vai dizer, e na força do seu poder. É a força espiritual mesmo. O convertido, o crente, ele sabe que a força vem do Senhor. Somos pó, vai virar pó esse corpo aqui, tá certo? Mas há uma força espiritual em quem crê para enfrentar as situações. Então ele diz, e na força do seu poder. Ou seja, nós devemos nos revestir do Senhor e na força do seu poder. Amém? Devemos nos fortalecer e no Senhor e na força do poder do Senhor. O versículo 11 vai dizer assim, revestir de toda a armadura de Deus. Pronto, aqui já vai começar a tratar a questão da armadura de Deus. Então, a partir daqui, Paulo vai começar a tratar dessa armadura de Deus, que ele vai usar a figura de um soldado romano, nós vamos, quando formos descrevendo, você vai entender, ele vai usar a figura de um soldado romano para descrever essa armadura espiritual do crente, que devemos estar aí armados, preparados, protegidos para a luta. Há uma luta, tá certo? Entre o cristão e o seu adversário, que é o inimigo da nossa alma, que é o inimigo de Deus, tá certo?
Então, revestido de toda a armadura de Deus, Paulo vai começar a descrever isso. E o versículo 11 vai dizer ainda assim: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo sabe perfeitamente que o diabo existe, tá certo? Quem nega a existência do diabo está enganado. E quem sabe ele está ali enganando, tá certo? Porque ele existe, a Bíblia registra ele desde o princípio, né? Desde a queda de Adão, antes da queda de Adão já está lá. Então, Deus vai assim, a palavra de Deus vai demonstrar isso, a existência. Então, Paulo está dizendo que revestis de toda a armadura de Deus, por uma razão, para que possais estar firmes contra as astutas, ele é astucioso, tá certo? Cilada do diabo. Portanto, Paulo tem essa compreensão disso, tá certo? Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, uma breve definição de diabo. Isso é uma breve definição, tá certo? Ele é negador, caluniador, opositor, acusador, mentiroso. Isso é uma breve definição do diabo. Ele tem essas características. Pessoas que usam dessas artimanhas nem sabem, mas estão influenciadas pelo mal. Quem mente, quem calunia, quem se opõe à oposição para o mal, tá certo? Você se opor a uma coisa que está errada e se opor normalmente. Mas um opositor ferrenho para fazer o mal, acusar, mentir, isso é coisa do cão. A Bíblia diz isso claramente, tá certo? Então, primeira coisa que ele existe, tá certo, amado? Isso é uma breve definição dele. Agora, na Bíblia, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, tá certo? Deixa eu ler um texto aqui que foi Jesus que falou para os fariseus, religiosos fariseus que estavam questionando Jesus naquele contexto, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Olha a resposta que ele dá para os religiosos naquele contexto. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira. Amém, queridos? Na igreja evangélica nós ensinamos para que não mintamos, assumimos a verdade, nem que seja com prejuízo para nós. Isso é ser cristão, isso é ser crente. Ah, mas na Bíblia alguns irmãos mentiram, mas está escrito para a gente aprender que temos que ser verdadeiros e não mentirosos e caluniadores, tá certo? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Eu estou dizendo isso para você, amado, assim, e deixa eu lhe dar uma compreensão, tá certo? O diabo não é aquele que vem com chifre, né? Cuspindo fogo, com tridente na mão, não. Ele se manifesta em pessoas. E o cara nem está babando, nem está com os olhos vermelhos, nem está nada, mas há um sentimento diabólico nele que ele só quer o mal. E se manifesta mesmo em pessoas, tá certo? E aí deixa eu dizer aqui uma coisa, porque eu não posso deixar de contextualizar a palavra de Deus, tá certo? O nosso atual governo, na campanha política, ele disse que ele era contra o aborto, ele disse que ele era contra as drogas, ele disse que era contra a saidinha bancária, ele disse que era contra a destruição da família, ele disse que era contra ditadores. Mentiu, porque ele é a favor de tudo isso. Então, eu sou só dizendo assim para a gente pensar, o diabo não se manifesta aí. Ele pode aparecer, se manifestar, isso é possível. Eu sei que é, porque a Bíblia ensina também. Mas ele se manifesta no mundo visível para nós, assim, todo dia, toda hora, através de pessoas más, de pessoas que querem o mal e buscam o mal. E ele se manifesta e as pessoas mentem porque são conduzidas pelo diabo. Amém? O crente fala a verdade. Eu estou orando a Deus para que a gente tenha um congresso nacional recheado de crentes nascidos de novo em Jesus Cristo, que nós vamos ter um Brasil melhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, e cuidado para não ser envolvido pelo mentiroso, pelo pai da mentira, que é o diabo. A Bíblia vai ensinar isso. Mas aqui, amados, amanhã, a partir de amanhã, nós vamos descrever aqui a armadura de Deus, como é que um crente fica assim, armado no sentido de se proteger contra as astutas ciladas do diabo. Deus te abençoe. Aqui é uma breve reflexão. Tenha um bom dia. O Senhor te guarde e te abençoe. Abençoe a você e a sua casa em nome de Jesus. Amém.